quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio do que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque os teus testemunhos são minha meditação. Entendo mais do que os antigos, porque guardo os teus preceitos. Desviei-me os pés de todo o caminho mau, para guardar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, pois tu me ensinaste. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doce do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, por isso odeio todo falso caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Pai querido, nós te louvamos, exaltamos o teu nome nesta manhã, por mais uma palavra em que tu tem para com o nosso coração. Que nesta manhã a janela do céu, seja o teu bom tesouro, ele possa se abrir em nosso favor, e que nós possamos sermos abençoados, possamos entender e colocar em prática tudo aquilo em que teu Espírito Santo tem nos ensinado. Obrigado, Pai, por mais esta manhã, podemos estar na tua presença, é o que nós agradecemos em nome de Jesus. Amém? Nós louvamos a Deus nesta manhã, por mais essa oportunidade de estarmos aqui e podemos compartilhar uma palavra para o nosso coração. Hoje, dia 11 de setembro de 2020, estamos aqui nesse propósito com Deus, Miqueias, capítulo 2, versículo 10, onde a palavra do Senhor diz: levantai-vos e andai-vos, porque não é aqui o vosso descanso. Ou seja, Deus nos chamou para trabalhar, para fazer a sua obra. Lá no livro de João, capítulo 9, versículo 4, a palavra do Senhor diz: trabalhai-vos enquanto é dia, porque a noite vem quando nada podemos fazer. E João 17, 17, a palavra do Senhor diz: santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Amém? Nós louvamos a Deus nesta manhã, sexta-feira, aonde estaremos iniciando mais uma campanha, né? Estaremos iniciando a sexta campanha do ano de 2020, aonde temos um propósito com Deus. Desde 1999 fazemos 7 campanhas todos os anos, ou seja, 49 vigílias no decorrer do ano. Amém? Que você possa estar mandando o seu pedido de oração. Nós temos o caderno de oração, e vamos estar anotando o seu pedido de oração e colocando diante de Deus, e com certeza Deus estará agindo em seu favor, em nome de Jesus. Amém? Nós louvamos a Deus no decorrer dessa semana de Santa Ceia, onde domingo estaremos ceando, mês de setembro, e temos visto como Deus tem sido bom, Deus tem sido maravilhoso para conosco nesses dias, vamos dizer assim, trabalhosos, de difíceis, né? Onde estamos vivendo aí uma pandemia. As nações têm sido provadas por Deus, porque sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. E nesta manhã, Deus tem colocado uma palavra no meu coração, que está aqui em 2 Crônica, capítulo 15,
versículo 7, a palavra que diz assim: mas quanto a vós, esforçai-vos, e não desfaleçam as vossas mãos, pois a vossa obra terá uma recompensa. Amém? Olha que palavra tremenda, palavra maravilhosa, em que nesta manhã Deus, Ele traz aos nossos corações, que diz: mas quanto a vós, esforçai-vos, e não desfaleça as vossas mãos, pois a vossa obra terá uma recompensa. Que recompensa? A coroa da vitória, a coroa da vida, ou seja, a vida eterna. Por isso, meu irmão, vale a pena nós nos esforçarmos, levantarmos de madrugada. Lá em Provérbios, capítulo 8, Salomão diz que aquele que busca o Senhor de madrugada o encontra, e Deus se alegra com aqueles que buscam o Senhor de madrugada. Por quê? Sabemos que a fila é menor, não é verdade? Que nós possamos ter sede de Deus, vontade de buscar Deus, nos esforçarmos cada dia mais, estamos na presença de Deus. Por quê? Porque as coisas desse mundo aqui, sabemos que tudo passa, mas o que permanece é a palavra de Deus. E nesta manhã, Deus tem uma palavra para o teu coração. Você que se encontra abatido, desfalecido, sem esperança, Deus tem uma palavra para você nesta manhã, para que você possa se esforçar, ou seja, ter bom ânimo, para que possamos ter vida de vitória, para que o nome do Senhor Ele seja glorificado. Meditando ontem nesta palavra, ainda à noite, Deus falou muito ao meu coração, dizendo: mas quanto a vós, esforçai-vos, e não desfaleça as vossas mãos. Ou seja, em tudo, irmão, há uma necessidade de esforço, e que jamais viemos desfalecer as nossas mãos, pois a vossa obra terá uma recompensa. Esta palavra falou muito forte ontem ao meu coração, porque nós vemos que estamos vivendo dias trabalhosos, dias difíceis e dia de apostasia, E Deus, Ele tem a sua maneira de agir, a sua maneira de trabalhar no meio do seu povo. No tempo do profeta Oséias, em que o povo estava distante de Deus, havia uma apostasia muito grande, e nós que conhecemos o livro do profeta Oséias, a ponto de Deus chamar uma responsabilidade aquele homem de Deus e ir até um prostíbulo e tirar uma mulher daquele prostíbulo e fazer dela a sua esposa. Eu fico imaginando a obediência do profeta Oséias, porque ele era um homem consagrado, um homem separado, um homem cheio do Espírito Santo, e ouviu a voz do Senhor e colocou em prática as ordenanças de Deus e buscou aquela mulher, tirou do prostíbulo, fez dela a sua esposa, teve filhos
E nós vemos ali Deus agindo através do profeta Oséias, mostrando para a nação de Israel o amor de Deus para com aquela nação e a situação em que se encontrava. Aí eu começo a ver como é grande o amor de Deus, como Deus te ama, como Jesus, Ele nos ama, meu irmão. E nós muitas vezes não temos valorizado esse amor. E muitas vezes temos nos esfriado, temos deixado as coisas de Deus em segundo, terceiro plano, mas Deus tem a sua maneira de trabalhar. Por isso Ele diz: mas quanto a vós, esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, pois a vossa obra terá uma recompensa. E nós que acompanhamos a obra de Deus, que vivemos intensamente essa obra no nosso dia a dia, temos visto a apostasia, porque está registrado lá em Mateus 24, versículo 12, onde Jesus disse: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos estaria se esfriando. E nós estamos vendo isso no nosso meio. Mas Deus, Ele tem a sua maneira de agir, a sua maneira de tratar com a sua noiva, com a sua igreja. E nós vemos aqui no livro do profeta Oséias, capítulo 2, versículo 14, a palavra do Senhor que diz: portanto, eis que eu atrairei e levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Aleluia! Nós vemos, irmãos, que Deus, Ele tem a sua maneira de trabalhar, a sua maneira de agir, e nós muitas vezes teimamos, muitas vezes somos desobedientes ao Pai, mas o Pai, Ele tem a sua maneira de tratar com o Filho, ou seja, a sua autoridade. Porque Deus, conforme eu sempre tenho dito, Deus, Ele não força ninguém. Deus, Ele tem nos dado livre-arbítrio, mas saiba que Deus é justo. E quando Deus, Ele quer falar com os seus filhos, ou seja, com a sua igreja, Deus, Ele atrai e Ele o leva para o deserto. Quantas e quantas pessoas estão passando o deserto por falta de desobediência, por falta de ter vida de oração, por falta de poder estar mais na presença de Deus. Por isso nós vemos aqui, 2 Crônica 15, versículo 7, mas quanto a vós, esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, pois a vossa obra terá uma recompensa. Aleluia! E quando Deus, Ele atrai, ou seja, Ele leva para o deserto para falar ao coração, aí sim há uma conversão genuína, uma verdadeira conversão, porque a pessoa ela passa pelo tratamento de Deus. Aleluia! E é que eu sempre brinco aqui em casa, muitas vezes eu falo aqui com a Ivone: cuidado para que não possa cair nas mãos de Jeová. Que Jeová, ele tem a sua maneira de tratar, a sua maneira de corrigir. E nesta manhã, Deus tem colocado uma palavra tremenda ao nosso coração. Por quê? Porque o deserto, Deus, Ele usa de maneira para trabalhar com o seu povo. E nesta manhã, o primeiro deserto
eu quero falar que o deserto e seus desafios. Sabemos, irmãos, que o deserto é um lugar árduo, um lugar onde faz um calor imenso e à noite frio. Não tem água, não tem alimento e é um lugar difícil do ser humano passar, ou seja, permanecer naquele lugar. Então nós vemos que o deserto e os seus desafios em que Deus ele usa para falar com a sua igreja. E o primeiro deserto em que eu quero falar nesta manhã é a respeito do deserto do pecado. O apóstolo João, ele nos ensina que aquele que disser que não tem pecado é mentiroso. E nós sabemos que todos nós somos pecadores. E é por isso que nós temos que estar debaixo do sangue de Jesus, para que Deus ele possa olhar para nós e ver uma libertação, uma transformação pelo sangue de Jesus. O deserto do pecado, ele está aí no meio da humanidade. E Jesus, lá no livro de João, capítulo 8, versículo 34, disse Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então nós vemos, irmão, por causa da frieza, apostasia, o homem, ele volta para o pecado. Mas que nesta manhã, nós possamos colocar em prática a palavra de Deus, que está registrada aqui no livro de João, capítulo 8, versículo 36. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Irmãos, Jesus já nos libertou. Que nós não viemos voltar debaixo do jugo que outrora, no passado, estava sobre nós. Hoje, nós somos libertos. Por isso, Jesus ele nos ensina: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é Jesus. Amém? O segundo deserto é o deserto da solidão. Irmão, nós temos visto esse deserto que está acontecendo no meio de muita família. O deserto da solidão. Temos alguns desertos em que alguns profetas, alguns homens de Deus, eles passaram. Temos o exemplo de Jó, o deserto da solidão, um homem temente a Deus, um homem reto, um homem que andava na presença do Senhor, um homem rico, um homem que tinha uma família grande, e ele passou por esse deserto da solidão. O que falar do profeta Jeremias, um homem consagrado a Deus, um homem separado por Deus para fazer a sua obra, vendo Jerusalém sendo destroçada, Jerusalém caindo por terra, vendo a nação de Israel sendo levada cativa, vendo ali Israel passando para aquele momento difícil, aonde nós vemos que o profeta Jeremias chorando as lamentações, deserto da solidão. E muitas vezes as pessoas sentem esse deserto da solidão, ainda aqui no meio da família, aquele vazio, porque falta vida de oração, vida de conhecimento da palavra do Senhor. Mas nesta manhã, o profeta Jeremias deixou registrado lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 29, que diz a palavra do Senhor: ponha a tua boca no pó, talvez assim haja esperança.
Ou seja, temos que ir para a oração, né? Conforme eu já passei nesta manhã, em que hoje estaremos iniciando a 6ª campanha do ano de 2020. Ou seja, hoje estaremos começando 151 campanhas em que nós temos esse propósito com Deus desde 1999. Hoje estaremos completando, em nome de Jesus, 1051 vigílias, né? Por quê? A palavra de Deus, ela falou com nós nesta manhã. Mas quanto a vós, esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá uma recompensa. 2 Crônica, capítulo 15, versículo 7. Então há uma necessidade de esforço, dedicação, não podemos desfalecer, ou seja, vida de oração. Amém? O terceiro deserto que eu quero falar nesta manhã é a respeito do deserto do silêncio na igreja. Nós temos visto isso acontecer e temos acompanhado no nosso dia a dia o deserto do silêncio na igreja, a falta de fé, a falta da palavra, a falta da comunhão, ou seja, a falta da glória de Deus. O que é isto, pastor Luiz? Mateus 24, versículo 12. Apostasia, por se multiplicar a iniquidade do mundo, o amor de muitos estaria se esfriando. E nós estamos vendo o amor de muitos se esfriando. Não tem compromisso com o ministério, não tem compromisso com Deus, não tem compromisso de estar congregando, não tem compromisso com a palavra. Por quê? Porque não está colocando em prática. Mas nesta manhã, Deus, Ele tem a sua maneira de tratar com seus filhos. Deus, Ele atrai e Ele leva para o deserto para falar ao coração. Eu não sei qual o deserto que você tem passado, mas uma coisa eu quero te aconselhar nesta manhã, conforme esta palavra que está aqui em 2 Crônica, capítulo 15, versículo 7. Mas quanto a vós, esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, pois a vossa obra terá uma recompensa. Amém, irmão? Não tem para onde ir, não tem outro lugar melhor a não ser estar na casa de Deus. Por quê? Porque Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. E o apóstolo Paulo, ele disse: Senhor, só tu tens. O apóstolo Paulo não, o apóstolo Pedro: só tu tens palavra de vida eterna, que nós mais do que nunca possamos estar na total dependência de nosso Senhor Jesus Cristo, porque só Ele tem palavras de vida eterna. Vemos aqui também nesta manhã o deserto das drogas. Drogas aqui eu quero colocar como remédio, a medicação. Ontem mesmo estive fazendo uma visita e nesta visita a pessoa estava falando a respeito de um vizinho em que eles socorreram esse vizinho domingo, e esse vizinho até ontem ainda estava internado. Uma pessoa nova, eu conheço essa pessoa, deve ter uns 60 e poucos anos, e toma muita medicação. Então nós vemos ali uma pessoa nova ainda, e que
já está debilitada por tomar tantas drogas, ou seja, medicação. O que é isso? O deserto das drogas. Por isso, Tiago, capítulo 4, versículo 7 e versículo 8, a palavra do Senhor diz: sujeitai-vos a Deus, resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a ele, e ele chegará a vós. Lavai as vossas mãos pecadoras, e vós de duplo ânimo purificai os corações. Ou seja, chegai-vos a Deus, irmão. Está na dependência de Deus, vida de oração. Ter comunhão com Deus através do Espírito Santo. No decorrer dessa semana, já falei tanto em que Jesus, Ele nos dá saúde, em que Jesus, Ele já levou todas as nossas enfermidades. É Ele que sara, é Ele que nos dá saúde, que nós possamos sujeitar a Deus, resistir às obras do diabo e que nós possamos ter vitória em nome de Jesus. Amém? Nós vemos aqui a respeito em que Deus, Ele atrai e Ele leva para o deserto para falar aos nossos corações. E o deserto em que eu quero falar nesta manhã ainda, o deserto das aflições. Aqui no livro de João, capítulo 16, livro de João, capítulo 16, versículo 33, a palavra do Senhor diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quem é que não, ou seja, que nunca passou pelo deserto das aflições? Creio que todos nós já tivemos essa experiência de passar pelo deserto das aflições. Mas Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Temos que ter bom ânimo, né? Temos que nos esforçar e jamais nos desfalecer, porque a recompensa, ela vem do Senhor. Quantas aflições nós temos vivido no nosso dia a dia, mas que nós possamos ter comunhão com Deus através do Espírito Santo. É Ele que nos ajuda, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos sustenta com seu grande amor, o Espírito Santo, para que nós possamos vencer as aflições. E o que falar a respeito do deserto da imoralidade, do jeito que as coisas estão acontecendo no nosso dia a dia, a imoralidade, por falta de conhecimento da palavra do Senhor. O próprio profeta Oséias, ele nos ensina: o meu povo, ele perece, ele erra, porque lhe falta conhecimento, né? Nós vemos a palavra do Senhor aqui no livro do profeta Oséias, capítulo 4, versículo 6. O meu povo foi destruído. Outras traduções diz: o meu povo, ele erra, porque lhe falta conhecimento. Aleluia. Por isso é que nós temos que pôr em prática a palavra de Deus em nossas vidas, guardar a palavra de Deus no nosso coração para não pecarmos contra o Senhor. No tempo em que o povo de Israel passava pelo deserto, quantas e quantas imoralidade está registrada. Nós temos alguns exemplos em Sodoma e Gomorra, no tempo de Ló, né? O ponto que chegou à destruição daquelas cidades. O que falar de Acã,
né? Aonde desobedeceu a ordem de Deus. O profeta Balaão, profeta mercenário que se corrompeu, se vendeu. E nós temos passado esse deserto da imoralidade vivido no nosso dia a dia, mas que nós possamos estarmos revestidos de todas as armaduras de Deus, coberto com o sangue de Jesus, para que o nome do Senhor seja glorificado. Ah, pastor Luiz, mas é tão difícil, é tanta luta, tanta dificuldade. E eu quero falar a respeito do último deserto, nesta manhã, o deserto dos conflitos. Olha aí na sua Bíblia, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. O deserto dos conflitos. Olha o que Deus usou o apóstolo Paulo para escrever para Timóteo naqueles dias difíceis. Não é diferente como nos dias de hoje. A palavra do Senhor que diz: nenhum soldado em serviço se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então, meu irmão, nós hoje somos libertos. Hoje nós temos o Espírito Santo. Temos visto aí o deserto dos conflitos, mas nesta manhã Deus manda dizer para você: nenhum soldado em serviço se embaraça com negócios dessa vida a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Estamos numa guerra espiritual, e sabemos que a nossa luta é contra o inimigo que vem para roubar, matar e destruir. Porém, temos Jesus como nosso Senhor. A nossa luta é contra principado, contra potestade, as hostes do inferno, que se levanta contra a igreja, mas que nós possamos estar nos revestidos de todas as armaduras de Deus, como um soldado valente, um soldado guerreiro, um soldado cheio do Espírito Santo, porque sabemos que Deus, Ele não dá maior prova além daquilo que podemos suportar. Antes, Deus, Ele dá o escape. Por isso, Ele nos ensina através do profeta Jeremias: clama a mim e responder-te-eis coisas grandes e coisas impossíveis que não sabem. Irmãos, é momento de clamar, é momento de buscar, é momento de buscar Deus. Por quê? Porque a palavra do Senhor nesta manhã, ela falou ao nosso coração aqui em 2 Crônica 15, versículo 7, que diz: mas quanto a vós, esforçai-vos e não desfaleça as vossas mãos, pois a vossa obra terá uma recompensa. Amém? Ainda, Deus tem uma palavra para nós. Lá no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 20, a palavra do Senhor, ela nos ensina, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Efésios, deixou registrada esta palavra para nós, para que nós possamos tomar posse das promessas em que Deus, Ele tem para nós. A palavra do Senhor diz: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Aleluia! Olha que palavra tremenda, palavra de poder para nós nesta manhã. Eu vou estar repetindo, Efésios capítulo 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Amém? Abre o teu coração nesta manhã. Esforça-te. Tenha bom ânimo. E jamais desfaleça, porque Deus, com certeza, nos recompensará. Amém? Grande Deus,
e eterno Pai Santo de Israel. Ajuda o meu irmão, ajuda a minha irmã, ajuda, Pai querido, esta família que está passando por esse deserto. Conceda a vitória em nome de Jesus. Quebra as cadeias, toda obra contrária que caia por terra em nome de Jesus. Que haja cura, que haja libertação, que as portas, ó Deus, venham se abrir, que, ó Deus, Tu venha consolar esses corações através do Teu Espírito Santo. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, irmão? Permitindo Deus, estaremos aqui amanhã em nome de Jesus, a partir das 5h05. Deus abençoe. Levantai-vos e andai-vos, porque não é aqui o vosso descanso. Amém? Shalom Adonai. Um abraço.